sucesso de vendas em todo o mundo, o livro A Arte da Guerra nos traz diversos ensinamentos através de uma abordagem inteligente, prática e rica em argumentos racionais. Fazendo um paralelo entre as estratégias de guerra e os desafios do mundo corporativo, o autor nos mostra onde devemos efetivamente concentrar nossos esforços e deixa claro que a primeira batalha que devemos travar é contra nós mesmos. Disciplina, planejamento e motivação são tão básicos quanto indispensáveis para um estrategista vencedor. A suprema arte da guerra consiste em derrotar o inimigo sem lutar. A vitória conquistada penosa e custosamente sempre acompanha um gosto amargo de derrota. Entretanto, precisamos ter em mente que a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. O medo é o verdadeiro e único inimigo. Em uma batalha, a superioridade numérica isoladamente não confere vantagem sobre o oponente, mas a determinação de um líder sim. A energia deste será fundamental para a vitória. Não se trata de uma energia sobrenatural, cósmica ou religiosa, mas sim da genuína vontade de agir e conseguir conquistar seus objetivos. Tomar decisões rápidas é característica forte de estrategistas vencedores, tanto no meio militar quanto empresarial. A inteligência nunca foi associada a decisões demoradas. Não há na história notícia de um país que tenha se beneficiado com os efeitos de uma guerra prolongada. Um general capaz não faz um segundo recrutamento, nem carrega mais de uma vez os seus vagões de suprimentos, pois isso significaria perda de tempo. É importante entender que comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. O guerreiro inteligente procura o efeito da energia combinada e não exige perfeição de seus talentos. Escolhe os homens certos e os utiliza de acordo com suas capacidades. Por exemplo, o soldado bravo usará sua coragem em ação. O cobiçoso será rápido em tirar vantagem do exército oposto. E o burro não temerá a morte. É de extrema importância conhecer os seus concorrentes. Isso lhe dará subsídio para atacá-los em seus pontos fracos. Estude, observe, avalie, pondere e ataque de forma certeira esse ponto fraco. Muitas empresas gigantes, por mais sólidas que sejam, possuem pontos fracos que podem ser atacados por empresas pequenas. Um exemplo simples é o sistema de logística, que é responsável pelas entregas de produtos aos clientes. Muitas empresas gigantes do ramo de varejo possuem uma dificuldade muito grande em cumprir os prazos de entrega, em função da alta demanda do mercado. Uma empresa menor, por possuir demanda menor, poderá se beneficiar dessa condição para oferecer entregas mais rápidas. Se conhecemos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não o inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos e nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. A garantia de não sermos derrotados está em nossas próprias mãos, porém, a oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo próprio inimigo. Os grandes guerreiros da história primeiro se colocavam fora da possibilidade de derrota para então esperar a oportunidade de derrotar o inimigo. O general deve desenvolver a arte de conservar o autodomínio, deve economizar forças e examinar as circunstâncias. Não se deve, por exemplo, pressionar demais um inimigo desesperado, pois ele pode preferir lutar até a morte a ser preso. Deve ter a sabedoria para concluir que alguns exércitos não devem ser enfrentados. Antes de iniciar uma guerra contra seus concorrentes, avalie as reais possibilidades de vitória, e se chegar à conclusão que ainda não possui força suficiente para vencê-lo, evite o confronto, a fim de se prevenir contra severas perdas. Deixe espaço para realizar manobras. Mesmo que seu plano pareça perfeito, poderá haver imprevistos, o que é normal, e nesse momento você precisará exercitar a flexibilidade. Tenha uma estrutura sólida. Ao adentrar território inimigo, garanta que a perda de uma batalha não significará a perda da guerra. Mantenha uma estrutura que lhe permita retornar à luta com força plena. Dos 5 elementos, nenhum é predominante. Das 4 estações, nenhuma dura para sempre. Os dias, uns são longos e outros curtos. A lua enche e mingua. Também são assim os períodos de uma guerra. O estrategista hábil é comparado a uma serpente.
Ataque a cabeça e você será atacado por sua cauda. Ataque a cauda e será atacado pela cabeça. Ataque o meio e será atacado por ambos. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser contestadas e comandos soberanos que não devem ser seguidos. A vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como uma pedra rolando de uma montanha de 500 metros de altura. A força necessária é insignificante, mas o resultado devastador.